Eu queria primeiro fazer uma pesquisa. Quantos de vocês aqui têm mais de 15 anos de convertido? Levanta a mão. Mais de 15 anos de convertido. Não é de idade, não, de convertido. Bacana. Baixa a mão. Que tem entre 10 e 14 anos e 364 dias. Entre 5 e 9 anos e 364 dias. E menos do que isso. Beleza. Todo mundo aqui, de alguma forma, está envolvido com a música na igreja, não é? Não é isso? Beleza. E outra coisa, como é que vocês descobriram a escola? Quem descobriu sozinho pela internet? Levanta a mão. Tá. Abaixo, quem veio porque um amigo te falou que é legal, que você tinha que vir? Bacana. Quem é repetente? Tem uns repetentes aí, ó. Tem uma provinha aí que se você não passar, você tem que voltar, beleza? Tem gente que não passa de propósito para voltar. Tá bom. Eu queria falar um pouco da minha vida, um pouco da Cris, para você entender quem a gente é, porque muita gente conheceu a gente pela internet. Essas coisas virtuais, tem hora que elas dão certo, tem hora que não dão, né? Outro dia, eu moro num condomínio novo, a gente estava com uma empresa lá de segurança, aí fomos trocar a empresa, eu fui lá levar o contrato para o distrato, né, para descontratar. O site, eu achei que eu ia entrar na 8ª maravilha do mundo, o negócio não era tão assim. Então, às vezes, a informação da internet não é tão precisa quanto é a real. Eu queria te contar uma história primeiro, e depois chegar até onde a gente quer chegar aqui, sobre a igreja evangélica brasileira. A nossa igreja, a igreja evangélica brasileira, ela não tem muitos anos, eu não sou muito estudioso, mas eu vivi uma parte dela. Eu me converti aos 16 anos, em 1980, então não preciso nem pegar o calculador, eu tenho 50 anos, tá? Beleza? Não precisa fazer conta, eu me converti em 1980, quando eu tinha 16 anos, meus avós eram evangélicos, da Assembleia de Deus. Aí, quando eu tinha 12 anos, foram que meus pais se converteram, filhos de... Minha mãe, filha de evangélico, desde pequenininha, mas só se converteu, e todos os meus tios só depois de adulto. E eu, aos 16 anos, me converti. Nessa época, hoje, o Brasil, por estatística do IBGE, diz que em 2010, quase 25% dos brasileiros se diziam evangélicos. A gente está falando de 50 milhões de pessoas dizendo que são evangélicos. Naquela época, não eram 5% direito. Então, a gente era chamado de os Bíblias. A gente andava com a Bíblia debaixo do braço, então a gente era chamado de os Bíblias, os caras do livro preto. Hoje não tem muito mais dessas coisas, mas a gente todo sábado ou domingo a gente ia para a rua para fazer evangelismo de rua, pegava a famosa Giannini, baguinho Giannini, não sei se você conhece isso, uma guitarra Giannini, pedia para um cara lá da rua me dar uma energia, a gente plugava e ficava tocando no meio da rua lá. De vez em quando voava um tomate, voava uma pedrinha, porque não era tão popular assim ser evangélico. Mas antes disso, lá atrás, a igreja começou muito pequena, a igreja evangélica. Nos anos 50, meus avós eram da Assembleia de Deus, tenho até uma fotinha aí, mostra a fotinha, eu queria mostrar. Toda hora, eu não sei porquê, desse ano eu estou mostrando essa fotinha direta. Essa é a fotinha de uma Assembleia de Deus em 1950 e alguma coisa. Meu avô está esse carinha aqui de bigode aqui no cantinho de cá. Essa era a igreja. Não sei se era uma selfie, né? Meu avô esse cara aqui. Ó. Não sei se foi uma selfie, eu acho que não, porque no dia devia ter máquina automática para você correr e ficar do lado de cá. Mas depois, se você quiser, eu te mostro a primeira selfie do mundo. Eu tenho ela aqui, mas não vou mostrar agora, que não vem ao caso. Pode tirar a foto. Nessa época, havia perseguição à igreja. Pode tirar a foto. Obrigado. Havia uma perseguição a quem fosse evangélico. Meu avô, ele era um dos administradores da Assembleia de Deus, ele era um bancário e ajudava lá na igreja, administrando a igreja aqui, uma Assembleia de Deus que tem aqui em Belo Horizonte, na rua São Paulo. E toda hora não, mas sempre,
não sei com que frequência, eu fiquei sabendo isso tem pouco tempo, alguém chegava do interior e pedia uma ajuda lá para o pastor, e que meu avô era o cara que ia ter que resolver o problema. Ô, pastor fulano, o irmão fulano de tal faleceu lá no interior de Minas e o padre não quer deixar enterrar ele no cemitério da Igreja Católica, porque ele é evangélico. O sujeito adoeceu e ele não pode ser internado porque o hospital não pertence a nenhuma igreja evangélica, não pode dar assistência a um pagão. Então, eram casos e casos e casos e casos. Eu era pequeno, eu vivia na casa dos meus avós, quando eu não tinha nada para fazer, que eu chegava da escola, que eu não tinha com quem sair para brincar, para jogar uma bola. Se eu não estivesse jogando bola, eu estava na casa dos meus avós, divertindo um pouco lá. Era muito perto da minha casa. E lá era um lugar que recebia gente que vinha de tudo quanto é lugar de Minas para achar uma guia de internação, para receber uma ajuda. Irmãos, nessa época da Assembleia de Deus, para receber uma ajuda, e meu avô acolhia as pessoas. Tinha dia que almoçava 30 pessoas na casa do meu avô, 25, morava doente lá 1 mês, 2, 3, até arrumar uma guia para internar. Então, ser evangélico nessa época não é o que é hoje. Hoje é legal ser evangélico, né? Tem tanta gente que acha bonito, é cult ser evangélico, né? É uma coisa interessante. Minha avó era uma mulher de muita oração, e eu e a Cris somos da Igreja Batista Central, eu esqueci de falar, aqui de Belo Horizonte, do pastor Paulo Mazzoni. Minha avó era uma mulher de muita oração, e ela tinha o costume de usar uma saiona aqui assim, né? Quando ela morreu, foram enterrar, o médico perguntou o que tinha no joelho dela, que o joelho dela estava destruído. Então ela gostava de orar de joelho. Ela praticamente não tinha mais joelho. Quando foram ver o joelho, que a gente não viu o joelho dela, né? Então, a gente eu vivi uma parte da história da igreja evangélica em que não é como hoje, que é legal ser evangélico, não tem perseguição, ninguém tira onda com você quase, ninguém te joga um tomate, ninguém te joga um ovo. Também você não vai mais para a rua fazer evangelismo, né? Ninguém te proíbe de entrar no hospital para orar por um doente, não tem tanta perseguição mais assim. Eu servi exército por obrigação em 83. Na minha companhia de 108 pessoas, tinham 2 evangélicos, eu e um outro cara que hoje é um pastor, até da Igreja Batista também. Ele era da Assembleia, por coincidência. O Zé Geraldo. Hoje, se você for numa companhia, deve ter uns 30 em 100. Deve ter uns 25. Então, todo soldado lá tem um nome de guerra. O capitão me chamava de Capeta 1 e ele era o Capeta 2, para você ver como é que era tranquilo ser evangélico na época. E a igreja veio crescendo. E todo crescimento, tudo na vida da gente tem coisas boas e tem coisas ruins. Tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim. A gente tem que saber entender as coisas. E sempre há partes positivas e a parte negativa. É ótimo a igreja estar crescendo. É ótimo que hoje a gente tenha 50 milhões de evangélicos, de pessoas que se dizem evangélicas. É muito melhor do que ter 5 milhões, não é verdade? O que a pesquisa não diz é a qualidade desse evangélico. O IBGE esqueceu de fazer essa pergunta. E eu acho que ele não teria como identificar também. E com o crescer da igreja hoje, a gente começa a parte boa é que quanto mais gente se converte, quanto mais gente conhece a Deus, quanto mais gente é salvo, melhor, né? Mas um crescimento, e cada vez mais acelerado, traz desafios, traz desafios mesmo, que a gente tem que encarar como pessoa e como comunidade, a nossa comunidade e a minha vida pessoal. Eu estou falando aqui para a maioria das pessoas que tem mais de 10 anos de convertido, para outros tem menos, e todos aqui são, de alguma forma, líderes na igreja. Você lidera alguma coisa na música, você lidera alguma célula, você lidera algum grupo, você tem uma liderança. Pelo tempo que tem da sua conversão, com certeza você tem alguma liderança.
E é importante a gente conversar e pensar como que a gente vai lidar com esses desafios, sabe? Eu gosto de brincar assim, a parte boa é legal, não tenho que preocupar com ela, né? A parte boa é boa, né? Eu tenho que preocupar com a parte, entre aspas, ruim, a parte difícil, né? Se as coisas forem acontecendo tudo que são ótimas, 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 é ótimo, né? Mas tem coisas que a gente tem que preocupar. E eu gosto muito de ficar fazendo alguns exercícios assim de pensar em como que está, como que era, como que a gente está hoje como igreja, especialmente no Brasil, que é onde eu vivo. Conheço um pouco de algumas igrejas que não são daqui. Mas hoje a igreja ela tem crescido tanto, que eu vejo uma grande fábrica de odres novos, mas pouco vinho novo para pôr dentro do odre novo. E o que Jesus fala? Que se o odre ficar velho, não adianta pôr vinho, porque vai estourar, né? Então, para mim, o grande desafio hoje, se eu pudesse resumir numa frase para a igreja evangélica brasileira, é: vamos nos preocupar em encher esses odres novos com um vinho novo, que é a presença de Deus. Na Bíblia, o vinho novo representa a presença manifesta de Jesus. Amém? Então, esse, para mim, é o grande ponto X da questão, para a minha vida pessoal, quanto para a comunidade onde eu vivo. E uma outra frase que eu acho interessante é que hoje a gente, como é que eu vou te dizer assim, muitas pessoas não se encaram como membros de uma igreja, mas como clientes de uma igreja. Então, se aquela igreja é legal, eu continuo consumindo aquela comunidade, porque o que importa é se eu vou estar me sentindo bem ali. Eu não me vejo mais como um membro, como parte de uma comunidade onde eu tenho que me entregar também para ajudar aquela comunidade a crescer no conhecimento de Deus. Não só trabalhar para Deus, mas trabalhar com Deus. Essa é uma diferença que tem muito grande hoje na igreja. Muita gente trabalhando para Deus, mas pouca gente trabalhando com Deus. Pouca gente buscando Deus e conhecendo Deus e, a partir daí, desenvolvendo algo de forma prática. Então, o culto hoje, ele virou quase que um programa. Onde eu vou e eu saio assim: o culto hoje foi bom. O culto hoje não foi bom. O culto hoje foi mal ou menos. Não, foi bem? Não, foi mais ou menos, não sei. Então eu queria conversar sobre o culto com você. É uma palavra rápida, só uma palavra de introdução para você entender o que vai acontecer aqui até domingo que vem. Você acaba de ser internado na Escola do Orando e a sua alta está marcada para domingo que vem às 9 horas, beleza? Você pega seu celular, eu tentei pôr o meu aqui em modo submarino, mas só tem modo avião, então eu pus ele no modo avião, porque a gente vai dar um mergulho, né? Então tinha que vir com o modo submarino. Então você põe seu celular aí no modo avião, porque você vai dar um mergulho, não deixa o seu celular voar, que a intenção dessa escola esse ano é a gente dar um mergulho em Deus. Essa é a ênfase que a gente quer dar. A Cris vai falar mais sobre isso depois, mas eu queria começar com pensando sobre o culto. O culto. O que é o culto? Será que o culto é só aquele negócio que eu vou lá na igreja domingo, de manhã, ou que eu vou só à noite, ou que eu não vou no meio de semana? Será que o culto é aquela reunião? O que é o culto? E por que hoje está tão assim meio esquisito? Tem gente que tem 15 anos de convertido, sabe mais do que eu estou falando do que quem tem 1 ano de convertido. O que é o culto? Para quem que é o culto? Quem é que ministra o culto? Né? Eu não sei se você já ouviu essa expressão, mas outro dia eu falei, a Cris gostou, eu vou falar dela também. Não tem nada que eu vou fazer na apostila, não. Só se você quiser escrever, só por causa do papelzinho no final aí tem. Um parênteses, nessa escola a gente quis trazer algo que se resumisse em uma palavra, seria simplicidade.
Então, até a apostila é simples, é papel reciclável, a pasta é de papel reciclável, tudo de propósito. O seu crachá é reciclável, eu só plastifiquei, ele queria molhar, senão toda hora eu ficava trocando crachá para vocês, senão você ia perder a sua chamada. A caneta é de papel reciclável, tá? Porque foi de propósito, porque a gente quer fazer algo simples, não simplório, mas simples, porque a vida com Deus é uma vida que tem que ser vivida por qualquer pessoa. Qualquer pessoa, por mais inculta que ela seja, ela tem que ter a mesma condição de receber tudo de Deus do que a pessoa mais intelectual desse planeta tem. Então a gente quis deixar de lado a produção e fazer algo simples para a gente realmente experimentar Deus e sair daqui e falar, mergulho foi bom. E outro dia eu estava falando uma coisa e a Cris gostou da frase, que eu falei assim, o cristão é flex. Ela falou, o que é isso? Não tem carro que funciona álcool e gasolina, daqui um dia vai ter carro que funciona eletricidade, gasolina e álcool e outras coisas mais. Fala assim, você é flex, fala para o seu irmão assim, você é flex. O que é isso, você é flex? O culto no Velho Testamento, ele precisava de algumas coisas para acontecer. O culto a Deus, precisava de Deus, né? Mas do lado de cá ele precisava de alguém para ministrar o culto, que era um sacerdote, ou o sumo sacerdote. Precisava também de um local, né? Um templo, ou uma tenda, precisava de um local, um templo, e precisava de um sacrifício para se oferecer a Deus. Eu não vou ficar me entrando muito nesse tema para te falar sobre o Velho Testamento e cada coisa dessa, mas se eu resumisse para você o culto, eu tinha que ter Deus, tinha que ter alguém para ministrar para Deus, tinha que ter um lugar que essa pessoa estava especial para isso e tinha que ter uma oferta santa, pura, para ser oferecida a Deus. Não é assim que a Bíblia fala? Então você é flex, sabe por quê? Porque você é o templo, você é o sacerdote e você é a oferta. As três coisas que precisam da parte nossa para se prestar um culto a Deus está em você. Não quero dizer com isso que você, então tá, eu me resolvo sozinho e tchau. Não é isso que eu estou te dizendo. Nós precisamos de nos reunir em comunidade. Mas você, com você mesmo e Deus, você precisa prestar um culto verdadeiro para Deus. O culto não se resume àquele dominguinho de manhã ou de noite, ou aquelas reuniões que você vai. Ali é a somatória dos cultos que cada um de nós oferece a Deus durante todos os dias da semana, por exemplo. Se a sua igreja, o culto não está legal, você tem culpa nisso. Porque o culto na sua igreja é a soma de todos os cultos de todo mundo que está na sua igreja. Então eu queria falar sobre o seu culto pessoal com Deus. Porque o culto na igreja vai ser a soma disso tudo. Então a Bíblia fala, em Apocalipse 1:6, eu não vou abrir também para não demorar muito, que nós fomos constituídos reinos e sacerdotes. Antes tinha uma classe de pessoas, um povo, uma tribo dos levitas, dali tinha-se os sacerdotes e dali tirava-se o sumo sacerdote. Em Jesus tornou-se esse sumo sacerdote e nós todos, que somos seguidores e discípulos de Jesus, somos sacerdotes. Amém? Então você é um sacerdote. O que um sacerdote fazia e o que um sacerdote tem que fazer? Ele tem que ministrar a Deus e ministrar as pessoas. Ele tinha que interceder a Deus pelas pessoas e tinha que ministrar a Deus e tinha que ministrar as pessoas. Ele tinha que falar, Deus, olha para pedir a Deus por aquelas pessoas e levar um recado de Deus para aquelas pessoas. Ele era um canal. Você é um canal, eu sou um canal, nós temos que ser um canal. Então você é flex. E uma das coisas que você é flex é que você é um sacerdote. Fala para o seu irmão, você é um sacerdote. E como você está exercendo o seu sacerdócio? Esse que é o ponto importante. Como você exerce o seu sacerdócio? Como é você ministrando primeiro para Deus? Como você tem desenvolvido isso? E como é você ministrando para as pessoas, depois de se ministrar a Deus? Se você não está fazendo isso de forma
não sei se dizer correta, mas de forma plena, está faltando um pedaço. Aí o culto da igreja vai ficar complicado. A outra parte é que você é um templo. Tem umas pessoas que são catedrais do Espírito Santo, né? O cara tem 3x3, né? Então, não é templo mais, é uma catedral da bênção, né? Mas, em geral, fala assim, em geral, nós somos um templo. Fala para o seu irmão, você é um templo. Por que você é um templo? O que caracterizava o templo antes? Um lugar chamado Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, não é isso? Era assim? Era um acesso restrito, que só o sumo sacerdote tinha, e pronto, acabou. Quando Jesus morreu, esse véu rasgou de alto a baixo. Era um véuzão dessa grossura assim, ó. Era um negócio grosso, que se rasgou de alto a baixo. Eu não sei como é que o sumo sacerdote entrava para dentro do Santo dos Santos, que na minha Bíblia, que eu já li de todo jeito, não tinha um lugar para ele entrar. E o negócio era grosso. Eu não sei como é que ele passava por lá de lá. Um dia eu vou perguntar para um deles. Fala, vem cá, como é que você passava por lá de lá? Se você soubesse, você me fala, que até hoje eu não entendi como é que ele passava para dentro do Santo dos Santos, mas ele passava. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que o véu se rasgou, o Santo dos Santos está acessível a qualquer um dos sacerdotes. Amém? Como? Através de Jesus. Jesus, ele mora em você. Deus mora em você. Amém? O Espírito do Santo, que é Deus, mora em você. Você sabia que o Espírito Santo é Deus? Amém? Você sabia que Jesus é Deus? Você sabia que Deus Pai é Deus? Amém? Tem gente que deixa a gente falar de Deus. Outro dia um amigo meu foi num programa e falou assim, você pode falar de Deus, mas de Jesus você não pode falar não. Porque Deus é uma palavra genérica bacana, todo mundo pode ter um Deus, mas Jesus não. O Espírito Santo, que é Deus, mora em você. Então você é um templo, você carrega Deus para baixo e para cima onde você vai. Se ele está quietinho ou se ele está fazendo alguma coisa, é um outro problema. Mas que você leva a presença de Deus onde você está, você leva. Amém? Como que você está reagindo e agindo sendo um templo do Espírito Santo? Você não precisa abrir, mas 1 Coríntios 3,16 fala que nós somos um templo do Espírito Santo. Como que você se porta nessa outra parte do flex como templo do Espírito Santo? Que espaço que o Espírito Santo tem. Tem um quartinho lá nos fundos, ele tem tudo. Como que é isso? Sabe? Parece que não, mas isso influencia o seu culto lá na sua igreja. Que você fala que não estava legal, ou que não está legal. Isso influencia a sua vida em primeiro lugar. Como você lida com isso? Eu quero só deixar perguntas, não quero te trazer respostas. E a Bíblia fala também que a gente é oferta. Vocês gostaram da minha aguinha? Não deu para ter esse ano, mas ano que vem acho que eu vou trazer para todo mundo. Legal que dá para pendurar no cinto assim. Ó. Aí você não esquece de beber água. A Bíblia nos fala que a gente deve oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, 1. Jesus foi um sacrifício suficiente para expiar o pecado de toda a humanidade, não é verdade? Porque todo aquele que nele crê, hein? Fala alto. Isso aí. Então, a morte de Jesus é suficiente para isso. Eu não preciso mais imolar nenhum animal e nem me imolar. Mas o meu corpo tem que ser entregue como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o quê? Hein? O culto racional, não é isso? Então, você também é uma oferta. Você é o templo, você é a oferta e você é o sacerdote. Tudo que precisa para ter um culto perfeito a Deus está em cada um de nós. Não quero dizer que com isso cada um de nós é uma ilha deserta. Não estou falando isso de jeito nenhum.
Mas estou te falando que você tem uma responsabilidade, que você não pode transferir ela para ninguém. Porque não falta nada em você para que a sua vida cristã seja plena. Está tudo aí. Deus está aí, o tempo está aí, a oferta está aí, o sacerdote está aí. Como que você faz esse seu sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Como é você como ovelhinha que vai para o sacrifício? Como que é? Como você é como uma oferta viva para Deus? Isso vai refletir na sua vida, principalmente na sua comunidade também, nos seus familiares, nos seus amigos. Mas não adianta você reclamar que não está legal, porque está tudo em você para que isso aconteça. Então, essas coisas são tão básicas, tão beabá, mas que parece que estão ficando esquecidas ao longo do tempo. Hoje, em alguns momentos, a coisa muda. Eu já tive reuniões que eu fui em algumas igrejas, que eu falei com a minha esposa, o cara foi dar um testemunho, eu falei, gente, falou que ele não se converteu a Jesus, ele se converteu a outra coisa. Porque o cara não falou de Jesus, ele foi transformado pelo jeito que aquela igreja convive lá. É como se ele fosse convertido ao Lions Club. É uma sociedade de pessoas legais que tem um jeito de viver legal, que se ajudam. Mas ele não falou Deus e Jesus em hora nenhuma, e ele falou que a vida dele mudou totalmente. E que aquela turma era muito legal. Então a gente está esquecendo coisas básicas e deixando para trás coisas básicas que, não sei daqui quanto tempo, vai ficar complicado, porque o básico do básico do básico do básico a gente não está vivendo. Então, eu queria que a gente saísse dessa escola entendendo a nossa responsabilidade pessoal, que vai refletir na nossa comunidade, que vai refletir primeiro na nossa vida, na nossa família, nas pessoas que nos cercam e na nossa igreja. Mas se você não fizer o que você tem que fazer, não adianta reclamar. Fala para o seu irmão assim, não adianta reclamar. Sabe, uma das maneiras da gente desenvolver uma vida com Deus e para Deus depois disso, que seja muito eficaz, muito plena, é a gente desenvolvendo disciplinas espirituais. Eu não vou te falar delas aqui, tem um livro até legal que chama Disciplinas Espirituais, se você quiser um dia comprar. Eu não lembro o nome do autor, o nome e o sobrenome dele é Foster, é alguma coisa Foster. Hein? Na loja tem, mas não estou fazendo propaganda não, foi sem querer, viu gente? Mas ele tem o livro ali. E não deve ter muito, não. Foster, que é o sobrenome dele. É um livro que me ajudou muito e me ajuda muito. Uma das disciplinas espirituais chama-se adoração. A sua vida de adoração. Sabe o que é adoração? Você já leu lá na Bíblia assim, que tem os seres viventes, os anciãos que ficam falando assim, santo, 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 santo. Você sabe, já leu isso? Você já pensou que o sujeito vai ficar a eternidade dele falando santo, 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 santo? O que moveria alguém a ficar falando santo, depois ficar fazendo só isso? Santo, 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 santo. Você está falando isso há 300 milhões e 25 mil anos. Quantos anos? 400 milhões e 625 mil anos. O que você faz? Eu falo santo. Como que você explica isso e isso ser algo relevante? Deus é um ser infinito. Você não sabe como que Deus começou e você tem certeza que ele não vai acabar. Não é isso? Quem conhece 2% de Deus, levanta a mão. Mais que 2%? Menos do que 2%? Quem conhece menos do que 2% de Deus, levanta a mão. Quem não conhece Deus, gente, levanta a mão, que tem 6 pessoas que levantaram a mão. Nós precisamos mudar a conversa aqui todas. Quem não conhece Deus, em 0, levanta a mão, que aí eu vou conversar de Deus. Hein? Fazer um apelo. O que a gente conhece de Deus, comparado com todo que Deus é quase nada, não é verdade? Não é isso? Sempre vai ter algo a mais de Deus que a gente vai
conhecer. Por isso que eles falam santo. A cada santo que eles estão falando, eles estão conhecendo uma coisa que eles nunca conheciam antes em Deus. A gente vai gastar zilhões de anos sem conhecer tudo de Deus. Por isso que a reação deles é santo. É santo. A nossa adoração é algo assim, uma adoração verdadeira. É uma reação a uma ação de Deus. Algo que eu vi em Deus, algo que Deus fez, algo... eu reajo adorando a esse Deus que é santo. A minha adoração não é música. Música é uma maneira de eu expressar uma adoração. Mas música... E a gente aqui trabalha com música, e a música hoje evangélica, ela tomou um rumo que eu chamo de perigoso, para não chamar de outra coisa, em que ela virou um negócio. Mas a minha adoração não depende da música. A minha adoração não depende da música. Eu uso a música como expressão da minha adoração, como eu uso qualquer outra coisa para expressar. Mas a música, ela tem um ingrediente de Deus muito forte. Deus foi quem criou a música, amém? Nós vamos falar muito de música aqui também. Deus foi quem criou a música. E Lúcifer era o cara da música, não era? Então ele entende muito de música. E se eu te falar que você tem 15 anos que você é convertido, você me canta um monte de músicas de 15 anos atrás, mas você me fala pouquíssimas pregações de 15 anos atrás, não é verdade? Você pode até lembrar dos assuntos, mas você não lembra você lembra da letra da música e cantar todinha. Eu tenho 50, eu canto música que eu... Tem dia que passam as músicas, tem uns 30 anos que eu não ouço, eu canto ela todinha. Porque a gente fixa, de alguma forma, a gente tem uma fixação mais fácil com essa coisa que chama música. A Bíblia nos ensina a nos enchermos do Espírito Santo. Uma das maneiras é como? Fala alto, gente. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Essa não é a maneira, é uma das maneiras da gente se encher do Espírito Santo. É com música. Qual música? A música que vem de Deus, óbvio. Então, a nossa função de sacerdócio, oferta e sacrifício, ela vai se tornar plena quando eu desenvolver disciplinas espirituais de forma plena, a que cada vez me aproxime mais de Deus. Uma delas é a adoração, que é a minha reação a quem Deus é para mim. Se eu não conheço Deus, como é que eu vou adorar? Como que eu vou adorar? Se eu não tenho a mínima experiência com Deus. O que eu vou falar para Ele? Talvez vocês existem, né? A maior coisa que eu posso falar talvez seja isso, porque eu não tenho experiência. Mas quanto mais eu experimento de Deus, mais eu quero reagir a isso, e mais eu vou adorar, e cada vez mais Ele vai se revelar a mim. O que a Bíblia fala é: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Não é isso? A Bíblia nos fala para que a gente siga e prossiga em quê? Conhecer a Deus. Tem gente que lê Bíblia aqui, eu acho bacana. Se quiser um livro bom que eu te dou uma dica, chama Bíblia, para você ler todo dia. Agora, com esses negócios de internet, eu parei de escutar até rádio no carro. Eu ponho um cara falando, lendo Bíblia para mim lá, direto. Toda hora que eu entro no carro, ligo minha Bíblia. Então, o que a gente quer te desafiar aqui na escola é que você faça isso. Que você entenda que você é um sacerdote diante de Deus, que você tem que se apresentar como uma oferta e que você é um templo. E que você tem que sair daqui expressando essas coisas de uma forma plena e crescente, seguindo e prosseguindo e crescendo nesse conhecimento. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, nós vamos orar, e depois eu vou passar a te dar uns avisos, e vamos prosseguindo. Fique em pé, por favor. Sabe, não adianta a gente reclamar, não adianta a gente ficar inconformado, até com a gente mesmo,
Se você quiser mudar, mas se você não fizer nada para mudar, não vai mudar nada, vai? Se você quer que essa parede azul fique branca, o que você tem que fazer? Pintar de preto? Hein? Você tem que ir lá comprar uma tinta e pintar de branco, não é isso? Então, não adianta a gente ficar inconformado, ficar triste, ficar não sei o quê, se a gente não der um passo e fizer algo. E eu queria que esses 8 dias que a gente vai ficar aqui fosse talvez a continuação do passo para alguns, o começo de um novo passo para outros, mas que ao final, que a gente chegasse ao final, na hora de ir embora, assim, valeu a pena ter vindo, valeu a pena ter dormido naquele quartinho quente, com aquele ventiladorzinho soprando um ventinho quente em mim, valeu a pena eu dividir a minha privacidade com outras pessoas, valeu a pena porque eu saí daqui transformado por Deus. Para a gente só tem sentido fazer tudo isso aqui que a gente faz se você for transformado por Deus, senão não tem sentido. Se a gente não for transformado por Deus, também não teria sentido. Então vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor, mais uma vez eu quero colocar a vida de todos nós nas Tuas mãos, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos fez pessoas plenas. Com o sacrifício de Jesus, o véu se rasgou e o Senhor nos deu essa função sacerdotal e também um chamado para que sejamos e apresentemos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Ensina-nos, Senhor, a ser essas 3 coisas plenamente. Ensina-nos, Senhor, a desenvolver essa vida cristã de comunhão contigo plenamente, Pai. Nós estamos cansados da mesmice, nós estamos cansados de reclamar simplesmente, nós estamos cansados de falar, tá difícil, tá complicado. Não é assim, porque o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Tudo que o Senhor tinha para a humanidade, o que o Senhor tem, o que o Senhor terá para a humanidade, está à nossa disposição. E o que a gente quer te dizer aqui, Senhor, é que a gente quer tudo que o Senhor tem para nós. Faz-nos, Senhor, entender como ter tudo o que o Senhor quer para nós. Faz-nos, Senhor, entender o que é preciso de nós fazer para que o Senhor nos dê esse tudo. O que é preciso deixar para trás, o que é preciso abandonar, o que é preciso agregar às nossas vidas. Nos ensina, Senhor, a fazer as escolhas certas, a tomar as decisões certas. Fala conosco, Senhor, no decorrer desses dias, e que lá no dia 17, ao final da escola, no dia 18, na hora da gente estiver saindo daqui, que a gente tenha falado assim, Deus esteve comigo, Deus, eu encontrei Deus, eu vi Deus face a face, Deus me tocou, Deus me transformou, eu estou saindo daqui uma nova pessoa, eu estou saindo daqui renovado, eu estou saindo daqui transformado. Foram tantos momentos da glória de Deus, e a Bíblia nos fala que somos transformados de glória em glória. Senhor, dá-nos cada dia glória, 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 momentos de glória na sua presença, e transforma-nos, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos que o Senhor nos transforme a cada um de nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez até agora e pelo que o Senhor vai fazer ainda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.